Fala pessoal, eu sou o Marcão, para você que é novo aqui no canal, muito prazer. Seja bem-vindo ao canal Revelando a Bíblia 2020. Se você está chegando agora, faça a sua inscrição, ok? E lá no final do vídeo, se você gostar das informações prestadas nesse vídeo por esse canal, ajude com o seu like a divulgar este canal, ok? Bom pessoal, eu quero raciocinar com vocês aqui, eu gostaria muito que vocês raciocinassem comigo, porque a situação no Brasil, para um bom entendedor, sabe que é muito difícil, é muito complicada. A gente que lê muitas informações relacionado a políticos, ela é muito comprometedora. E a gente vê, por essa simples notícia, eu sei que muita gente vai ver isso somente como uma notícia mesmo, e vai cair, né, dentro da informação dessa notícia. A Carmen Lúcia, ela sabe de muita coisa, e quando ela vai para a casinha dela, vai dormir, ela não consegue dormir porque ela sabe de muita coisa que acontece no judiciário, sabe de muita coisa que acontece com os políticos, né? Enfim, a minha questão é a seguinte: se a ministra, com todo respeito, sabe de muita coisa, por que ela não pode confiar, por exemplo, nos generais do Exército? Se a ministra Carmen Lúcia sabe de muita coisa com seus parceiros, seja no Superior Tribunal Federal, seja no STJ, seja em qualquer esfera da área judicial, ou da área legislativa, ou da área executiva, por que então, né, a ministra, como a Carmen Lúcia, que sabe de muita coisa, não entrega tudo isso nas mãos dos generais? A não ser que, dentro da instituição que se chama Forças Armadas, como Exército, Marinha, Aeronáutica, a não ser que ela saiba que lá dentro também existe muita gente podre, assim como em todas as esferas que eu acabei de mencionar para vocês. Aí sim fica realmente, né, de uma pessoa como ela, que ocupa um cargo importante dentro do STF, não pode sair aí abrindo a boca para qualquer pessoa que ela acredite que pode ajudá-la. Aí realmente fica muito difícil, né? Agora vamos ler só um trechinho dessa matéria aqui, que ela foi publicada ontem, dia 7/10/2017, e ela já foi atualizada hoje, dia 8. A informação é a seguinte: se o brasileiro soubesse tudo o que sei, seria muito difícil dormir, diz Carmen Lúcia. Presidente do STF visitou 15 penitenciárias masculinas e femininas e afirma que Brasil vive tumulto. Bom, pessoal, a gente não precisa de uma declaração de uma ministra, de uma presidente do STF, para a gente ver que os presídios vivem um tumulto. Na verdade, quando a gente acompanha esse tipo de noticiário na televisão, só quem tem a mente muito ocupada com coisas importantes, né, que elas acreditam que é futebol, novela, se preocupam com jogadores, com a Bibi, que passa na Rede Globo, aí sim as pessoas vão continuar a ser enganadas. É o que eu digo, eu sempre costumo dizer que existem dois tipos de brasileiro, né? O brasileiro que se preocupa com futebol da hora que acorda até a hora de dormir, vai sonhar com seu time, e as brasileiras, entrando nesse meio também, as brasileiras que acordam de manhã, vão pegar aí seu ônibus para trabalhar, ou quem sabe um carro para trabalhar, pensando na vida da Bibi, o que vai acontecer com a Bibi, se ela vai morrer, se ela não vai morrer, e esperando a próxima novela. E assim a vida dessa pessoa passa, né? Vai morrer, não contribuindo em nada na sua vida, principalmente, e muito menos com o Brasil, muito menos com o país. E a outra classe do brasileiro, ela é muito pequena. Ela é muito pequena, sim. Eu me enquadro nessa classe nessa classe de grupos que tenta abrir a mente dessas pessoas e mostrar aos poucos para essas pessoas que a política
é o que domina a vida delas. Tá? Aquele voto que a gente é obrigado a executar em período eleitoral é o que vai reger as nossas vidas por mais 4 anos. E depois por mais 4 anos. Então o brasileiro, ele gosta muito de criticar os outros, criticar o político, mas na hora de fazer o seu papel importante, que é cobrar, ele coloca tudo nas mãos de Deus, como se Deus fosse descer lá de cima e resolver todos os problemas dele ou da sociedade brasileira. Existem muitas coisas erradas acontecendo e os brasileiros se acomodaram. Se acomodaram de vez. Parece que os brasileiros estão hipnotizados. Por quê? Eu não sei. Mas os brasileiros estão sem reação, achando que haverá uma esperança em 2018. Pessoal, olha só a declaração da presidente do STF, Carmen Lúcia. Ela diz que ela sabe de muita coisa. Mas é o que eu falei para vocês. Se ela sabe de muita coisa, por que ela não pode se abrir com alguém, principalmente com os generais que a gente acredita, não é? A sociedade não está pedindo, uma parte da sociedade está pedindo intervenção militar. Bom, se a Carmen Lúcia não pode confiar nos seus parceiros do judiciário, então ela também não pode confiar nas pessoas que estão no executivo. Assim também como ela não pode confiar nas pessoas que estão no legislativo. E aí, avançando mais para esse lado da intervenção militar, se ela não pode se abrir com os generais, o que será da sociedade? E o negócio da penitenciária, né, é uma coisa já antiga. Quando a gente vê na televisão, como eu dizia para vocês, quando a gente vê na televisão uma rebelião na penitenciária, o que a gente vê? Bandidos, né, cobrindo os seus rostos, ameaçando outros bandidos, claro que são facções inimigas, né? E a gente vê lá os bandidos com celular, a gente vê bandido com faca, a gente vê bandido com revólver, a gente vê bandido com droga, com crack, com maconha, com cocaína. Ou seja, as penitenciárias são dominadas pelo crime organizado. Então, se o crime organizado ele comanda a própria penitenciária, e é onde as pessoas não pensam, não raciocinam, como é que todas essas coisas entram na penitenciária? Quer dizer, alguém está vendo, alguém sabe que isso está acontecendo, e é esse próprio alguém quem está permitindo isso. Certo? É o presidente da penitenciária, são os presidentes das penitenciárias. Quem é que comanda as penitenciárias, vê tudo o que está acontecendo nas penitenciárias, tudo isso, e deixa tudo isso acontecer. Mas aí, quando a gente vai mais a fundo, quando a gente adentra mais no raciocínio, bom, se o presidente sabe disso, quem fiscaliza as penitenciárias, quem vai lá conversar com o presidente da penitenciária, também sabe, porque ele está vendo, e a televisão mostra constantemente isso, está vendo tudo o que está acontecendo lá dentro. Então quem fiscaliza, né, essa parte, também está corrompida com o crime organizado. E aí a gente vai subindo esse escalão, a gente vai subindo essa hierarquia até chegar nos políticos. Então a gente deduz, né, isso é visível, a gente faz essa dedução pelo que a gente vê, que todos esses políticos, a maioria dessas pessoas que estão no judiciário, no legislativo, no executivo, são coniventes com tudo o que está acontecendo. Vamos colocar aqui só o que está na matéria, por exemplo, que é sobre as penitenciárias. Aí eu pergunto para você, eu te faço uma pergunta importante, porque o ano que vem tem eleições presidenciais. Agora pergunte ao candidato que você vai votar o ano que vem. Ou pergunte aos responsáveis, por exemplo, como a Carmen Lúcia, né, o que ela
menciona para que isso melhore. Qual que é a solução para que isso melhore? O que eles vão dizer? O que eles vão fazer diante de todo esse escândalo que está acontecendo nos presídios, principalmente? Porque a gente vê, né? Só não vê quem realmente acorda pensando no futebol, almoça pensando no futebol, quer dizer, já acorda vendo aqueles programas esportivos que não falam nada, né? Não mostram porcaria nenhuma. Aí você acorda vendo isso, vai almoçar vendo isso, vai para o seu trabalho pensando nisso, volta do seu trabalho já pensando no que vai passar no noticiário da noite e vai dormir vendo futebol. Ou, quando não, a mulherada faz o mesmo procedimento, só que com novela. Preocupada com a Bibi, preocupada com fulano de tal, se vai morrer, se não vai morrer, né? Lá funciona muito bem. Ali, a maioria dos brasileiros, infelizmente, esquece que tem uma vida. E que a cada 4 anos, elas são obrigadas a votar em um político que vão reger a vida delas por mais 4 anos. Então se passam 4, 8, 12, 20, 30 anos. E quando as pessoas vão ver, né? Quando as pessoas estão já na velhice, né? Com o seu próximo aí da sua aposentadoria, vai ver que vai receber uma aposentadoria de merda. E agora, na nossa geração agora, talvez, e é muito provável que isso aconteça, de nós não termos aposentadoria. Olha só. Então, que adianta, né, eu aqui me preocupar com você se você não faz a mesma coisa que eu estou fazendo em abrir o olho desse pessoal que acorda pensando em futebol e vai dormir pensando em novela? Hã? Aí chega na hora de votar, o que elas vão fazer? Vão votar naquelas pessoas que estão roubando a população, que estão fazendo isso com as penitenciárias, que está vendo tudo isso acontecer nas penitenciárias. Pessoal, isso é um escândalo grotesco. Tá? Todas essas esferas que eu mencionei para vocês estão sendo coniventes com isso. A sociedade está vendo, está fazendo vista grossa. E o pior, está mijando gasolina em cima para que isso incendeie cada vez mais. Eu estou falando mentira? Olha o Rio de Janeiro. Existe, neste momento, tudo bem que é pequena, uma porcentagem muito pequena, mas no Rio de Janeiro existe uma porcentagem do exército nas ruas. E o que eles estão fazendo lá? Eles não conseguem combater o crime organizado que é forte no Rio de Janeiro. Mas é forte por quê? Porque os políticos permitiram isso. Porque os policiais permitiram isso. Claro que não de uma forma generalizada, mas quem está no comando. O filme Tropa de Elite 1 e 2 mostra claramente qual que era a realidade do Rio de Janeiro, qual que é hoje, porque os capangas mesmos, né, os criminosos mesmo, não estão lá na base. Quem está na base é a linha de frente para dar na sua cabeça uma sentença de morte. Eles não sabem de nada, eles não têm nem equipamento para dar de frente com o crime organizado, que por sinal tem armamento de guerra, né? Aí você sabe que esse armamento é de contrabando, você pode imaginar que esse armamento tem aí uma certa conivência do exército, pode ser que isso seja verdade, porque não é possível um armamento pesado de guerra, fuzil, armamento para derrubar helicóptero blindado da polícia. Como é que isso chega nas mãos dos traficantes? É porque tem gente lá em cima muito poderosa que faz vista grossa, que ganha dinheiro com isso e que permite tudo isso. Então, quando a gente vê uma notícia dessa daqui, bom, ela pode até não dormir, né? Mas e se ela estivesse no Rio de Janeiro? E se ela estivesse lá agora
na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro? Hã? Será que as pessoas que estão na Rocinha agora, em algumas partes do Rio de Janeiro, que realmente não conseguem dormir por causa da bandidagem, do tráfico, da guerra entre traficantes, e que o exército está lá e não consegue derrubar isso? Isso sim é não dormir diante do desastre que está acontecendo no Brasil. Não é verdade? Então, essa declaração da Carmen Lúcia, que foi dada, eu vou ler essa parte aqui. A declaração foi dada pela ministra ao comentar a situação dos presídios brasileiros, segundo ela, totalmente dominados por organizações criminosas. Tá, mas é o que eu disse. A gente não precisa ouvir, né, do presidente do Tribunal Federal do STF, que é a Carmen Lúcia, que as cadeias, os presídios são dominados por organizações criminosas. Isso é fato. Isso já faz anos que passa na televisão. Acontece que existe uma coisa muito ruim, em que a televisão também é culpada disso, porque ela só mostra os fatos. Ela não cobra dos políticos. Você pode olhar lá, Bandeirantes, 5 horas da tarde, Record, SBT, Rede Globo, né? A maioria das redes abertas não cobram ninguém que está no STF, quem está no Congresso, presidente, eles não cobram. Eles só vão transmitir o que a sociedade secreta que está por trás disso tudo quer que eles transmitam. Por que a gente não vê, por exemplo, um Datena cobrando do prefeito de São Paulo, cobrando do prefeito do Rio de Janeiro, cobrando do prefeito do Espírito Santo? Ah, Marcão, mas existiu o CQC da Bandeirantes, existe aí o programa que passa no Fantástico, cadê o dinheiro que estava aqui? Isso não significa nada, não representa 1% do que eles poderiam mostrar constantemente, diariamente, cobrando, ajudando a população a cobrar desses bandidos, desses corruptos. Por que vocês não estão lá na penitenciária? Os caras estão entrando com o celular, os caras estão fazendo churrasco dentro da penitenciária. Quem que autorizou isso? Quem que é o responsável por deixar essa merda entrar aqui dentro da penitenciária? Ah, é o fulano de tal. E quem que é responsável pelo fulano de tal? É o fulano do fulano. Então a sociedade, ela foi doutrinada a se acostumar com tudo isso que está ocorrendo. E aí quando alguém fala, né, alguém como eu mostra para você, eu sou um radical, esse cara é maluco, esse cara está fora do contexto. Não, quem está fora do contexto são as pessoas que estão achando que tudo isso é normal, né? E esperando que venha uma ajuda do céu. A ajuda do céu pode vir amanhã, a ajuda do céu pode vir agora, mas para os vencedores. Nós sabemos que nós estamos muito próximo do arrebatamento. Nós estamos muito próximo da volta de Jesus Cristo. Mas e aí? O que nós vamos fazer? Desistir até lá? E se isso demorar mais 10 anos? O que você vai fazer da vida? Vai ficar esperando 10 anos até que o arrebatamento aconteça? Não foi isso, não é isso que Deus quer para você, meu irmão. Deus, Jesus Cristo, não quer que você desista da sua missão. Qual que é a missão que está dentro do seu coração? É ser um político, ser um político e melhorar a vida dos mais pobres, dar saúde, educação, trabalho, dignidade aos mais pobres? Pois é, isso tudo pode ser feito somente através da política. Agora, né, infelizmente, tem muita gente que se acomodou, se encostou no canto aí, acreditando que o arrebatamento vai acontecer daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, e esquece de viver a sua vida. Esquece de continuar cobrando para literalmente de viver a sua vida. Meu irmão, a coisa não é desse jeito. Você tem que viver a sua vida
com toda a sua intensidade até o último suspiro da sua vida aqui, ou até a última partícula da sua alma, se o arrebatamento vier. Beleza, pessoal? Então, o raciocínio inicial para essa reportagem é a seguinte. Eu vou ler de novo aqui com vocês e prestem bem atenção. Se o brasileiro soubesse tudo o que sei, seria muito difícil dormir. E aí eu quero que você questione o seguinte: se a Carmen Lúcia, presidente do STF, que foi lá, sabe das condições das penitenciárias, sabe quem comanda as penitenciárias, sabe quem fiscaliza as penitenciárias, sabe de muita coisa, e não pode se abrir, por exemplo, com um dos generais que existe no Brasil, o que a Carmen Lúcia está querendo para o povo brasileiro? Se ela sabe que tem muito bandido do seu lado, por que não entregá-los todos aos militares? Por que não pedir uma intervenção militar, se é esse o caso? Se ela sabe de tantos podres assim, de tantos bandidos que se vestem de terno e gravata, por que não entregá-los aos militares e pedir uma intervenção militar? Penso eu que ela também deve saber que existe muita gente que veste uma farda, que tem uma alta patente do Exército, das Forças Armadas, também pode, né? Imagino eu, não sei, não sou dono da verdade, mas eu agiria assim. Eu buscaria uma alternativa. De boca fechada, eu não ficaria, porque isso é contra os princípios de Deus. Se você ler do Velho Testamento até a última palavra que está na Bíblia, se você é conivente com o que estão fazendo, você é um criminoso. Você pode não ser um criminoso aqui na terra. Você pode ficar calado, sabendo que poderia ajudar muita gente, que poderia ajudar brasileiros, pessoas que estão na miséria, pessoas que estão sofrendo, simplesmente pelo ato de você abrir a boca. Não abre a boca com a sociedade. Abre a boca com o povo brasileiro, que eu tenho certeza que a maioria do povo brasileiro iria te apoiar. Iria apoiar você, Carmen Lúcia. Agora, diante do silêncio, você está cometendo um crime com Deus. Porque você sabe que poderia, através de uma declaração, ajudar muita gente que está sofrendo e prefere ficar de boca fechada. E outra questão que eu quis colocar, que eu quero colocar na cabeça de vocês, que é em relação ao ano que vem, é justamente sobre isso. Vocês estão vendo tudo que está acontecendo, principalmente com as penitenciárias, né? E você deve perguntar para esses candidatos, seja o Dória, seja o Lula, seja o Geraldo Alckmin, seja o Ciro Gomes, o Levi Fidelis, qualquer candidato, qualquer dessas pessoas ou mais que for se eleger a presidência do Brasil em 2018, pergunte a elas o que vocês vão fazer diante dessa situação. Qual o comprometimento que vocês terão com a sociedade diante de todos esses escândalos? Principalmente com as penitenciárias. Qual será a atitude de vocês? Nós queremos compromisso com isso. Mas se ninguém abertamente se declarar em relação a nada disso, é porque eles não vão fazer nada, pessoal. Os crimes vão continuar acontecendo, a criminalidade vai continuar aumentando. Rio de Janeiro vai continuar afundando com o crime organizado, cada vez mais, porque todos eles, se não se comprometerem com a sociedade a extinguir tudo isso, é porque eles têm um rabo preso muito forte com o crime organizado. É simples de você identificar essas coisas. Existe algum político comprometido em combater isso de fato?
Existe algum militar comprometido realmente a combater o que está acontecendo no Brasil de fato? Não, não existe ninguém neste momento comprometido a combater o que está acontecendo de fato na sociedade. Ninguém. De nenhuma esfera. Executivo, legislativo, judiciário e das Forças Armadas. Ninguém. E é por isso que muita gente vai se entregar às igrejas. E onde a maioria delas serão mais enganadas ainda, porque existem muitos pastores que infelizmente estão ligados a esses tranqueiras políticos. Basta vocês olharem na internet o tanto de pastores que são de igrejas grandes, têm envolvimento e ficam dentro das igrejas defendendo fulano de tal partido. Votem nesse partido aqui, votem no fulano de tal desse partido. Não vote no outro. Isso é uma coisa de Deus? Será que Deus realmente levanta um falso pastor, um falso profeta, para te orientar em quem você deve votar? Sabendo que eles são políticos que estão envolvidos em investigação, né? E um monte de tranqueirada aí. E como é que tem coragem, né? Como é que esses pastores têm coragem de indicar esses tranqueiras para que você vote aí, né? E você cai na lábia desses pastores e no dia da eleição vai lá votar e nada vai mudar, vai tudo continuar do mesmo jeito. Então o que vocês têm que ter em mente é quem está realmente comprometido, né? Que nem eu digo aqui, prometeu na televisão, registre em cartório. Tudo que prometer vai ter que ser registrado em cartório. Prometeu acabar com o crime organizado nas penitenciárias. Registre em cartório. Não cumpriu? É pena. É prisão. É punição. É multa. Ou então, né, que seja de forma pior. A sociedade em peso ir para as ruas e cobrar mesmo o que tem que ser cobrado, o que tem que ser feito. Beleza, pessoal? Então, analisem essa notícia aqui com calma, né? Porque não é somente uma notícia. Não, tem muito peso em uma informação dessa daqui, né? O que eles querem que você acredite realmente que ela não consegue dormir porque ela sabe de muita coisa. Bom, aí vem a questão racional. Se ela sabe de muita coisa, por que ela não pode, por exemplo, se abrir com o comando das Forças Armadas? É de você pensar, né? É de você raciocinar que existe algo de muito mais podre e que todas as esferas, talvez ninguém se salve. Nem mesmo aqueles que querem combater a injustiça. Um grande abraço a todos. Se você gostou dessas informações, deixe o seu like aí, ajude este vídeo, ajude a compartilhar o canal. Um forte abraço a todos, fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.